Ei, pessoal, tudo bem? Meu nome é Isabelle e eu vou ser sua professora da aula de hoje. Hoje nós iremos estudar sobre animais invertebrados. O que são invertebrados? Os invertebrados eles são animais e por isso eles vão ter características comuns a todos os animais, como a nutrição heterotrófica, ou seja, não vão ter capacidade de produzir o seu próprio alimento e por esse motivo vão precisar se alimentar de outros seres vivos. O seu tipo celular é eucarionte, que é aquele com o núcleo celular bem definido, e são seres pluricelulares, formados por várias células. Mas qual característica realmente define um invertebrado? O que realmente define o invertebrado é a sua falta de coluna vertebral e crânio bem definido. O primeiro grupo que vamos estudar é o grupo dos poríferos. Também são conhecidos como esponjas do mar e são considerados animais mais primitivos, ou seja, os animais mais antigos do planeta. São seres exclusivamente aquáticos e, de sua maioria, marinhos. São organismos sésseis, que significa que eles vão sempre estar fixos em algum substrato e eles não vão possuir capacidade de se locomover. A principal característica dos poríferos é que eles têm um corpo cheio de poros, ou seja, cheio de buraquinhos todo ao longo do seu corpo. Essa característica é tão importante que ela deu nome ao grupo, porífero. Não vão possuir nenhum tecido ou órgão, e por não possuírem nenhum tecido ou órgão, eles vão ter uma capacidade de regeneração muito grande, que significa que se eles perderem algum pedacinho do corpo, esse pedaço perdido vai conseguir se formar, vai conseguir se regenerar e formar um novo porífero. A sua alimentação ela é feita por filtração, o que significa que eles não vão ter a capacidade de caçar nenhum animal ou até mesmo procurar algum vegetal para se alimentar. Eles vão se alimentar das partículas orgânicas que estão dispersas no ambiente. Nesse vídeo aqui, os pesquisadores colocaram uma espécie de corante para a gente ver. A água ela vai entrar por esses poros laterais. Lá dentro ele vai recolher as partículas alimentares que ele quer. O que ele não quiser, o que ele não fosse alimentar, ele libera por esse buraco maior, como se fosse uma boca. Aí aqui a gente tem uma colônia de esponjas do mar, uma característica bastante comum, que é formar colônias. A gente tem as esponjas baú, as esponjas cristais. As esponjas nós temos de diversas formas, cores e tamanhos, varia muito, é um grupo bastante variado. O segundo grupo é o grupo dos quinidários. Também são animais exclusivamente aquáticos, a sua maioria também é marinho, também são bastante antigos, eles são um pouquinho só mais complexos que as esponjas do mar. A gente consegue encontrar eles fixos em substratos, como os pólipos, ou flutuantes nas águas, que a gente dá o nome de medusa. Todo quinidário vai ter tentáculo, e os seus tentáculos vão ficar posicionados ao redor da boca dele, que vai servir para ajudar a capturar o seu alimento, pequenos peixes, crustáceos, vermes, enfim. Todos os seus tentáculos vão ter várias células urticantes, que são chamadas de quinidócitos. Essas células vão liberar substâncias tóxicas que vão servir para capturar a presa ou até mesmo se defender de predador. Você já foi queimado por uma água-viva? Então, essa queimadura que a gente sente ao encostar numa água-viva é causada justamente por essas células quinidócitos. Aí aqui nesse vídeo a gente consegue observar a água-viva, ela desacordou esse peixinho com as suas células que estão nos seus tentáculos. Quando o peixinho está desacordado, ela só vai empurrando ele, tentáculo por tentáculo, para jogar ele para dentro da sua cavidade bucal. Aqui a gente tem o principal representante dos quinidários, que é a água-viva. Aqui a gente tem uma anêmona do mar. Eu coloquei essa imagem com o peixe-palhaço para mostrar que não são todos os animais que se queimam com os quinidócitos. Os peixes-palhaços eles são adaptados para não se queimarem, por isso que eles conseguem viver dentro de uma anêmona. Aqui a gente tem um cubozoário. Nós temos também uma hidra. Próximo grupo é o grupo dos plateumintos. Os plateumintos são conhecidos por ter um corpo mole e achatado em formato de uma fita mesmo, e eles podem ter diversos tamanhos que vai variar de acordo com a espécie. Eles fazem algo que nós chamamos de respiração cutânea, que significa que eles respiram pela pele. A gente pode encontrar ele tanto em vida livre como em espécies parasitas. Quando a gente diz que um animal é vida livre, nós estamos querendo dizer que ele não precisa estar dentro de algum organismo de um outro animal para poder sobreviver. Ele consegue viver no ambiente, na natureza. Algumas doenças nos seres humanos é causada por espécies parasitas de plateuminto, como a esquistossomose, barriga d'água,
a teniase, que é causada pela infecção dos vermes da tênia, e a cisticercose, que é causada quando nós ingerimos esses vermes. Aí aqui a gente tem os plateumintos de vida livre, olha só, são todos bonitinhos, coloridos. E os plateumintos parasitas. Aqui a gente tem o cistossoma, que causa a esquistossomose, que causa a barriga d'água, e aqui a gente tem a tênia, que causa aquelas duas doenças citadas anteriormente. Nessa imagem, a gente consegue observar uma criança com barriga d'água. A barriga fica desse tamanho porque o verme ele vai infectar o baço e o fígado. E aqui a gente tem uma tênia de 10 centímetros. Ela é até um pouco pequena, porque normalmente as tênias podem chegar a ter 40 centímetros de comprimento. E elas vivem dentro do nosso intestino. Então, olha o tamanho desse verme. Normalmente só encontra uma tênia só em algum indivíduo. É muito raro encontrar mais de um verme dentro dele. Próximo grupo é o grupo dos nematóides. Os nematóides eles são vermes com o corpo bastante alongado de forma cilíndrica, parecido com o da minhoca, só que a diferença é que ele vai ter as suas extremidades bastante afiladas, bastante finas. A sua boca possui uma espécie de dentes cortantes que ajudam o parasita a se fixar no hospedeiro, mas é muito bem um dente, porque ele é formado por uma pelinha mais grossa. Como eles normalmente são parasitas e vivem no intestino do hospedeiro, eles vão possuir uma cutícula protetora que vai revestir todo o corpo do animal. A maioria desses animais é de vida livre, pode ser encontrada em ambiente aquático ou terrestre, porém algumas espécies parasitas causam doenças aos seres humanos, como a ascaradise, que causa a doença lombriga, o amarelão e a oxiorose. Aí aqui nessa imagem a gente tem o verme causador da doença amarelão, que na verdade são dois. Eles têm mais ou menos esse mesmo estilozinho. Tá vendo que eles têm um dentinho que eu falei mais cedo? Enfim. Aqui a gente tem a representação de uma lombriga. Lembra que eu falei que os nematóides eles vão ter essas pontinhas mais afiniladas? Era disso aqui que eu estava querendo dizer. E o oxiurus, que é o que causa a oxiorose. Próximo grupo é o grupo dos anelídeos. Os anelídeos eles são seres de corpo mole, alongado também em formato cilíndrico, e só que a diferença deles é que eles são divididos em anéis, tá vendo? Eles têm essas várias divisõezinhas aqui. Então a gente pode encontrar essa característica nas minhocas e nas sanguessugas, em todos os anelídeos, né? Eles podem viver tanto em ambiente aquático como em ambiente terrestre, e eles possuem essas cerdas ao redor do corpo que vai ajudar na locomoção, além de uma cutícula de colágeno que apresenta células glandulares e também sensoriais. Por quê? Porque eles não têm olhos, então eles vão precisar dessas células para poder ajudar a perceber o que tem no ambiente. Aí aqui a gente tem os principais representantes, a sanguessuga, tá vendo que ela tem essas divisões? Essas são as divisões e anéis que eu falei. E a minhoca. O próximo grupo é o grupo dos moluscos. Eles também são animais de corpo mole, só que muitas vezes esses moluscos são encontrados envolvidos por uma concha, que vai servir para dar a proteção animal. Não é todo molusco que tem concha, mas a maioria. Eles possuem um tecido que nós chamamos de manta. Essa manta ela que acaba produzindo essa concha calcária. A maior parte dos moluscos vai viver em ambiente aquático. A gente tem alguns poucos terrestres, como o caracol e a lesma. Uma característica curiosa dos moluscos é que na sua boca eles têm uma estrutura chamada de rádula. A rádula é como se fosse uma língua cheia de serrinhas que vai servir para raspar o alimento. Nessa imagem aqui a gente consegue observar a rádula sendo utilizada. Tá vendo que ela tem várias serrinhas? Aí a gente tem os moluscos terrestres, como o caracol, tá vendo que ele é envolto por uma concha? E a lesma, que não necessariamente precisa ser envolto por uma concha. Aqui a gente tem o molusco aquático, a ostra, ela ao invés de ser envolta por uma concha, ela é envolta por duas, né? Que cada uma dessas é considerada uma concha. E o molusco, o animal mesmo, ele é essa gosmentinha aqui que está aqui dentro. E a lula. A gente toma muito cuidado para consumir a ostra crua, porque a ostra ela é filtradora, assim como os poríferos. Então, ela vai se alimentar das partículas que tiverem na água. Se na água tiver alguma bactéria e ela estiver se alimentada e a bactéria estiver no molusco e você comer ela crua, você acaba contraindo essa bactéria também. Então, tome muito cuidado. O próximo grupo é o grupo dos artrópodes. Os artrópodes são um grupo bastante diverso, eles apresentam cerca de 99% do reino animal. Os mais conhecidos são os insetos, os quilópodes, crustáceos e aracnídeos. Uma das principais características dos artrópodes é que eles têm patas articuladas, que vai permitir que o animal possa realizar diversos movimentos. Os outros animais eles não
possuem essas patas, né? Alguns moluscos, como o polvo, ele consegue andar em cima dos seus tentáculos, mas não abre uma pata. Mas por que os artrópodes têm tanto sucesso assim na natureza? Poxa, 99% do reino animal é de artrópode. Todo esse sucesso evolutivo ele vai estar atribuído ao seu esqueleto corporal externo, que nós chamamos de exoesqueleto. O exoesqueleto ele vai funcionar como uma espécie de armadura, porque ele é bastante resistente e impermeável. Ele é formado de sais e de quitina, a quitina como se fosse uma espécie de açúcar. Só que apesar do exoesqueleto ser essa maravilha toda, ele vai ter uma desvantagem, que é justamente por ele funcionar como uma armadura. Toda vez que o animal precisar crescer, ele vai precisar trocar esse exoesqueleto por um novo, ele vai precisar trocar a sua armadura por uma armadura maior. Esse processo a gente chama de muda. Aqui nesse vídeo a gente consegue observar um besouro, ele está trocando a sua armadura, tá vendo que ele deixou essa casquinha? É muito comum a gente encontrar casquinha de cigarras também, que a gente fala que a cigarra ela explodiu de tanto cantar, não foi bem isso, ela passou por esse processo de muda, assim como a gente vê nesse crustáceo também. Todos eles passando pelo mesmo processo para poder crescer. Aí a gente tem que pensar assim, os artrópodes eles são divididos normalmente pelo seu número de patas. Os insetos eles representam 90% do grupo dos artrópodes. Eles são conhecidos por terem 3 pares de patas e 1 par de antena. E eles são bastante diversos, eles podem ter asa ou não. E aqui a gente pode estar representados pelo mosquito e pelo louva-a-Deus orquídea. Próximo grupo é o grupo dos quilópodes. Os quilópodes eles são categorizados por terem de 15 a 170 pares de patas, para você ver o tamanho de pata que eles têm. E aí a gente normalmente representa eles pela centopeia e pela lacraia. Os crustáceos, eles são basicamente os artrópodes aquáticos. Eles são conhecidos por terem 5 pares de patas ou mais e 2 pares de antenas. Aí aqui a gente está representando pelo camarão, lagosta, mas um outro exemplo de crustáceo é o siri, o caranguejo, enfim. E agora a gente tem os aracnídeos. Os aracnídeos eles vão ser conhecidos por terem 4 pares de patas, mas eles não vão possuir nenhuma antena. No lugar das antenas, eles vão ter estruturas chamadas quélceras e polpas. As quélceras elas vão ter diversas funções dependendo da espécie. Acho que aqui no escorpião a gente consegue ver melhor. Tá vendo que ele tem 1, 2, 3, 4 pares de patas e ele tem essa estrutura aqui que seria as quélceras, que no caso do escorpião vai servir para ajudar a capturar, a segurar a presa quando ele for se alimentar. E aí a gente tem os carrapatos, no carrapato as quélceras seriam isso aqui, e a aranha que seria isso aqui. Próximo e último grupo é o grupo dos equinodermos. Os equinodermos eles são animais exclusivamente aquáticos, só que eles são de vida livre. Eles vão ter um endoesqueleto, que seria um esqueleto interno. Diferente dos artrópodes, que tem um exoesqueleto, essa armadura deles vai estar dentro do corpo. Embora eles não tenham uma coluna vertebral, o endoesqueleto ele é muito importante para a sustentação do corpo. Os equinodermos eles já são seres mais complexos. Eles vão ter sistemas, eles têm um tipo de sistema digestório. Só que o curioso é que o estômago dos equinodermos só vai estar presente nos carnívoros. E a sua digestão ela ocorre fora do corpo. Como assim? Quando eles vão se alimentar, eles jogam o estômago deles para fora do corpo, por cima da presa. E aí, quando o estômago cai, ele vai jogar o seu suco digestivo ali, ele vai digerir um pouco o alimento. Depois, na hora que ele achar que tá bom, ele recolhe o estômago de volta e se alimenta. Eles vão ter uma característica bastante curiosa, que é a capacidade de regeneração. Ou seja, eles vão conseguir regenerar partes do corpo que foram danificadas. Isso é curioso porque a gente viu no primeiro grupo que os poríferos eles conseguem se regenerar. Só que eles conseguem se regenerar porque eles não têm tecido, não têm sistema, não têm essas coisas. Os equinodermos eles já têm essas características e eles também conseguem se regenerar. Então é uma adaptação bastante curiosa desse grupo. Aí aqui nesse vídeo a gente consegue ver 2 estrelas do mar se alimentando de um ouriço, que é um outro equinodermo. As estrelas do mar vão lá, estão jogando seu digestivo, estão terminando, passou o tempo, terminaram. Essa estrutura que sobrou aqui é justamente o endoesqueleto que eu estava falando mais cedo, só que é um endoesqueleto do ouriço. Eles vão possuir um sistema ambulacrário bastante curioso, que vai servir para locomoção, fixação, auxiliar na circulação de nutrientes, excreção, captura de alimento e respiração.
Esse é um sistema só para várias funções, um sistema bastante complexo. Como que eles vão fazer a locomoção? Eles vão se movimentar bombeando uma água interna que eles têm para onde eles precisam, como a gente consegue ver nesse vídeo. Para onde ele quer andar, ele vai bombear essa água interna, vai funcionar mesmo, como uma espécie de bomba hidráulica mesmo, é assim que eles se locomovem. A locomoção deles é até rápida. Nesse vídeo aqui ele está bem devagarinho porque ele está fora da água, né? Mas dentro da água é uma locomoção rápida. Aí aqui a gente tem os principais representantes, que é a estrela do mar, que tem 5 patinhas. A serpente do mar também vai ter essas 5 perninhas, só que um pouco mais fina. E aí nós temos o ouriço do mar, que foi o que eu mostrei mais cedo, com o seu endoesqueleto. E o pepino do mar, que é um representante que não é muito estudado, mas também é um representante de equinodermo. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, não deixe de perguntar, que a gente está respondendo assim que possível. Tchau, tchau.